Boa noite a todos, né? Prazer estar aqui se apresentando à Porto União. A Cidasc, ela já é uma empresa de 40 anos, né? Mas eu especificamente estou trabalhando aqui em Porto União há 1 ano e meio. E essa foi a primeira oportunidade que eu pude estar na casa, falando do nosso trabalho. Nessa noite com um objetivo bem específico em relação a uma informação que tem sido divulgada nos últimos dias. Santa Catarina é um estado que tem uma condição privilegiada em relação a uma doença, que é a febre aftosa, doença dos bovinos, dos ruminantes. E nós somos o único estado do país livre sem vacina dessa doença, né? Isso nos dá uma condição de comercialização de carnes e tal. E recentemente o estado vizinho, Paraná, ele deu o primeiro passo também parou de vacinar, né? E o objetivo deles é lógico, é se tornar também um estado livre de febre aftosa sem vacina. Apesar desse primeiro passo deles, a condição paranaense em relação à condição catarinense ainda não é a mesma, né? Eles precisam trilhar alguns passos, né? Então é importante disseminar essa informação que ainda os animais bovinos do Paraná não podem adentrar em Santa Catarina. O trabalho das nossas barreiras continuam se estabelecendo da mesma forma, de forma a impedir a entrada principalmente de bovinos, né? Então, nesse primeiro momento, essa é a informação. Apesar desse primeiro passo paranaense, ainda não existe essa liberação, né, do ponto de vista da entrada de animais em Santa Catarina. Exatamente, Porto União é um município que tem uma divisa com o estado do Paraná, lá na região do Xaxim-Jangada em específico, né? A BR-153 acaba sendo o ponto de divisão. É lógico que nós temos ações de fiscalização, a gente tem algumas propriedades que a gente considera as propriedades de risco, né? Que são produtores que movimentam uma quantidade maior de animais, produtores que estão nessa região de divisa, com as suas propriedades instaladas naquela região. São propriedades que com frequência recebem as nossas fiscalizações, né? Procurando exatamente avaliar a condição clínica daqueles animais, se não existe nenhuma uma evidência de algum tipo de doença acontecendo, também avaliando as questões de brinco e quantidade de animais, né? Se elas estão de acordo com aquilo que está no cadastro da Cidasc dentro do estado, né? Exatamente, no primeiro momento, algumas das nossas ações, elas são fiscalizatórias, né? E acabam gerando algum tipo de autuação, algum tipo de advertência, multa, quando a gente encontra algum tipo de irregularidade e inconformidade, né? Mas a missão da empresa, a visão da empresa, na verdade, é promover o agronegócio catarinense, né? É dar ao produtor condição ou um ambiente favorável para que ele consiga produzir os animais deles, né? Então, as nossas ações, elas visam evitar que as doenças se disseminem dentro do rebanho, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas atividades, elas têm esse objetivo, né? Em algum momento, as ações elas não são bem entendidas, quando você, talvez, no momento, tem que sacrificar um animal que, às vezes, é positivo por uma determinada doença, né? Isso, às vezes, causa um mal-estar. Por que você está tomando esse tipo de atitude? Mas a gente está sempre pensando no bem maior, né? Em evitar que uma doença se dissemine ou que até mesmo ela chegue até a população, até as pessoas, né? Então, como eu citei aqui na Câmara de Vereadores, nenhum de nós acorda de manhã pensando assim, hoje eu vou multar alguém, ou hoje eu vou fazer algo, interditar a propriedade de um produtor, sacrificar um animal. Esse não é o foco das nossas atividades, né? A gente está aqui para promover o agronegócio catarinense, né? Dar garantia àquele que consome o produto catarinense. Então, esse é o principal objetivo do nosso trabalho.